Ei, povo querido! E aí, pessoal, tudo bem? Hello! Ei, Shirley! Ei, Nádia! Ei, Márcia! Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Que bom que vocês vieram para a nossa live Mulheres que Transformam. Eba! Vamos entrando, fiquem à vontade. Como é que vocês estão aí, gente? Que calor é esse que tá fazendo em Belo Horizonte, pelo amor de Deus? Como é que vocês estão? Ei, pessoal. Oi, Eliane, tudo bem? Muito bem, pessoal. Bem, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós temos nos reunido aqui uma terça sim, uma terça não, em terças alternadas. Nós estamos juntas aqui para conversar com mulheres que, na minha perspectiva, são mulheres extraordinárias, mulheres que têm ido além, e a maioria delas nós não conhecíamos, né? Então eu estou apresentando para vocês algumas mulheres que eu conheço, mas que não são conhecidas. Nós também vamos trazer aqui mulheres que são conhecidas de mais pessoas, mas eu estou trazendo mulheres que não são conhecidas do grande público, né? Elas são conhecidas no círculo em que elas atuam, mas para a maioria, muita gente não conhece aquilo que elas estão fazendo. E elas são mulheres que me influenciam, e se você já esteve conosco aqui nas lives anteriores, essa é a 4ª live Mulheres Extraordinárias, e mulheres que transformam, né? Que são extraordinárias, mulheres que transformam. E o intuito principal dessa live é contar boas notícias para vocês. Nesses dias a gente tem vivido dias tão difíceis, e as más notícias, elas correm rapidamente, não é assim? Mas tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita gente vivenciando um cristianismo saudável, um cristianismo genuíno, produtivo, e não apenas uma produtividade para mostrar que está fazendo, sabe, gente? Algo realmente gerado pelo Espírito Santo para trazer vida, para fazer florescer, para anunciar o Evangelho, além das palavras, também com as atitudes. A minha convidada de hoje é a Kênia Misrahi, uma mulher muito especial para mim, e eu já conheço a Kênia há alguns anos. Ela é casada com o Marcelo Misrahi, e o Marcelo é irmão de um grande amigo nosso, o Samuel Misrahi. Algumas pessoas devem conhecer o Samuel Misrahi, está ali na Lagoinha, Orlando, e é um ministro, né, de música. Ele canta, compõe, é um velho amigo, e a gente tem um carinho muito grande, um relacionamento com o Samuca. E através do Samuca nós conhecemos o Marcelo e a Kênia. E a Kênia é uma querida, é uma mãe de 3 filhos crescidos. E a Kênia vem contar pra gente aquilo que ela tem feito, o que Jesus tem feito através da vida da Kênia. E eu oro para que inspire vocês. Manda essa live aí, manda esse aviãozinho aqui para quem você quer abençoar, quer encorajar. Às vezes alguém está desanimado, desencorajado, decepcionado. Tem tanta gente decepcionado, né? E, gente, a gente tem que lembrar que, sim, as pessoas são decepcionantes, mas o Senhor não erra, o Senhor não falha, Ele é todo poderoso, e Ele continua sendo bom e fazendo coisas extraordinárias. E para isso Ele usa pessoas que dizem sim àquilo que Ele convoca, né? A sua convocação. Então vamos ver se a Kênia está por aí, para a gente conversar com a Kênia. Ela já está aqui. Conversar para edificar essa mulherada, esse povo querido que está nos assistindo. Ei, lindona! Tudo bem com você, Kênia? Tudo bom, Helena? Tudo ótimo. Obrigado por ter atendido esse convite para fazer essa live Mulheres que Transformam. Eu estou contando aí para as meninas, para o pessoal que está chegando aí na live, que você é uma pessoa que me abençoa muito, porque mesmo do seu jeitinho, a gente não tem uma convivência muito próxima, mas as vezes que nós tivemos a oportunidade de estar juntas, eu sempre vi
a sua entrega, a sua rendição, a sua vontade de servir ao Senhor, de dizer sim àquilo que Ele tem para você. E eu queria que você dissesse para o pessoal aí quem é a Kênia, como é que Jesus entrou na vida da Kênia e por que que a Kênia, o que que a Kênia está fazendo por esses tempos aí? Você pode contar para a gente? Lógico, posso sim. A gente já se conhece um tempão, né? Eu já tenho um bom tempo de conhecimento, né? Nós duas. E, bom, eu sou a Kênia, esposa do Marcelo. Acredito que você já deve ter falado isso aí. Tenho 3 filhos e me converti aos 15 anos de idade. Ali Deus fez um diferencial na minha vida, me fazendo conhecer realmente o verdadeiro amor do Senhor. E de lá para cá, eu venho trabalhando nessa jornada de transformação, mudança de caráter e crescimento. Porque todos os dias a gente está passando por isso, né? Todos os dias a gente tem que aprender um pouquinho mais, amadurecer um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais. E Deus tem trabalhado na minha vida e colocado algumas coisas para eu fazer, e eu gosto muito dessa questão de obras sociais, trabalhos com pessoas que estão carentes. É uma coisa que sempre brotou no meu coração. Eu acho que eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa que levou a minha irmã para visitar asilos, creches, para fazer trabalhos comunitários. Então eu cresci vendo isso. Quando eu me converti e eu vi que a igreja também trabalhava muito com essa questão, né, de abordar muito isso, de ajudar, e o ministério, aquilo que Jesus coloca no coração da gente exatamente para fazer, amar e servir. Eu me encaixei, eu vi que foi algo assim muito inusitado, né? Eu acho que caiu para mim assim muito certinho. Então eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de estar servindo nessas situações assim, de estar ajudando, de estar podendo promover um pouco esse amor para as pessoas, né? Muito bem. E aí, você faz parte dos Ministros da Alegria. Isso. Ou seja, um grupo que trabalha em hospital. Ok, eu vou dizer para você, eu respeito e admiro você muito por causa disso, porque teve uma ocasião que o meu filho Miguel, ele teve um apendicite. Sim. E eu tinha pouco tempo que eu tinha saído do Diante do Trono. Então eu estava assim, eu pensei assim, eu não vou mais cantar. Essa fase da minha vida fechou, né? E vamos ver o que Deus vai fazer com a minha vida aí. Eu já tinha começado a ministrar a palavra, os convites foram chegando, e eu entendi no meu coração assim, ok, então fechou um ciclo, eu não vou mais cantar, agora Deus vai me usar com a palavra, né, e tal. E aí, Kênia, eu fui ficar com o Miguel. O Miguel ficou hospedado, não, ficou internado no Hospital Odilon Berens. E ele é um hospital do SUS. Ele teve uma internação de emergência, a gente não tinha plano de saúde. E ali eu fiquei na enfermaria com ele. Eu com outro garoto e o pai do garoto, que também tinha sido internado para fazer uma cirurgia de apendicite. E ali naquela madrugada, Kênia, no hospital, dormindo ali enquanto o Miguel se recuperava, eu fui muito confrontada, né? Porque tá aí, se a gente quer ter um choque de realidade, abaixar o nosso tupete e entender que nós todos somos iguais e nós precisamos de Deus, que Ele que faz toda a diferença na nossa vida, é só fazer uma visita no hospital. O hospital dá na gente um choque de realidade e tanto, né? E eu me lembro que no dia seguinte eu saí, o médico falou assim, olha, para o Miguel receber alta, ele vai ter que andar no corredor do hospital e ele vai ter que urinar, porque senão eu não vou poder liberar ele. Então, mãe, anda com ele. E eu lembro que o Miguel, assim, andando com muita debilidade, muito devagarinho, que ele estava recém-operado, eu segurando o soro dele e andando com ele pelo corredor do hospital. E aí eu comecei a cantar Aleluia, né? Tantas vezes não consigo compreender seu amor. E eu comecei a cantar essa música, assim, baixinho, Kenny, e tinha um tanto de gente caminhando no corredor. Então eu era mais uma, né? Gente, enfermeiros, um corredor bem largo, e outras mães também, né? Algumas pessoas que precisavam também caminhar e tal. E alguém saiu na porta, assim, olhou para um lado para o outro, eu falei assim, ai meu Deus, eu tô cantando, deixa eu ficar quieta, né? Calei a boca. Aí a moça ficou olhando, segurando o próprio soro também, passei. Quando eu voltei,
eu esqueci e voltei a cantar. Sabe quando a música tá automática na sua cabeça, né? Sejas louvado, meu Deus e Rei. Aí a moça saiu de novo e viu que eu estava cantando. Ela falou, você que está cantando? Eu disse, meu Deus, vou levar um esfrega. Eu falei, senhor moça, desculpa, eu não queria te perturbar. Ela falou, não, você não está perturbando. Canta, por favor. Por favor, canta. Esse lugar precisa de música. E aquilo me tocou tanto, Kênia, sabe? Eu fiquei tão mexida com aquilo. E depois disso, eu tive algumas oportunidades. Recentemente, nós fomos lá no Eduardo de Menezes visitar um amigo. E é incrível. A gente começa a cantar e todo mundo vem. Os doentes saem dos outros quartos e vêm. Né? Verdade. Então, é um lugar que precisa tanto. E eu te respeito muito. Por quê? Porque eu sou uma manteiga derretida. Eu vou lá no hospital e eu não sei lidar. Eu canto, tudo. Eu sou fortalecida, mas eu desmonto. Eu saio de lá totalmente arrasada, assim, né? Querendo ter o poder da cura na minha mão para curar todo mundo. E tal, e aquilo me desestrutura um pouco. Então, quando eu sei que alguém tem um trabalho com crianças, em hospitais, e principalmente você que lida com o público infantil, eu queria saber como é que foi essa convocação. Como é que você entendeu no seu coração e recebeu essa capacitação, essa armadura específica para servir ali. A armadura você recebeu depois da obediência? Ou você recebeu a armadura antes da obediência? Porque tem hora que Deus manda a gente e depois ele nos reveste de força. Né? Eu conheço uma amiga que eu vou trazer aqui também, que é a Jéssica Delinos. Ela falou, Deus, não deixa nenhum bebê morrer, não. No primeiro dia dela, ela já perdeu um bebê por desnutrição lá no Níger. Então, assim, a gente percebe que a gente recebe uma força específica. Com você foi assim? Você recebeu uma força específica antes ou depois, ou durante? Está recebendo ainda? Conta pra gente agora como é que começou os Ministros da Alegria. Bom, na realidade é o seguinte, os ministros começaram... eu tenho 3 filhos. E o caçula não estava nos meus planos ter. Eu já ia encerrar no casal que eu já tinha, né? O Pedro e a Ana. E aí, Deus tem planos muito diferentes daquilo que a gente imagina. E aí, eu fiquei grávida do João. Não foi um tempo fácil, foi um tempo muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre tive tudo muito assim controlado, muito organizado. Então aquilo fugiu do meu controle. Eu acho que ali Deus começou a me ensinar o que era depender do Senhor e não ter o próprio controle. Porque eu não tinha como resolver a situação. Né? Eu não ia fazer um aborto, eu não ia tirar o bebê de dentro de mim. Eu queria aquela criança, mas ela não estava nos meus planos. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Uma amiga me convidou, eu era da Lagoinha, uma amiga me convidou para trabalhar no Ministério Infantil da Igreja Batista Getsemane. E ali eu fui. Eu falei, bom, já tem 3 em casa, o Ministério Infantil já está começando na minha casa, então eu já emendo lá na igreja, já resolvo tudo de uma vez, né? Aí eu fui para o Ministério Infantil lá. Nunca tinha trabalhado com crianças, nunca tinha entendido o que era esse ministério. Chegando ali, eu comecei a estudar. Comecei a me aprimorar. E ali eu conheci o pastor Roberto Wagner, que é o pastor responsável do Ministério Infantil, que é o Beto, para algumas pessoas que conhecem, faz o Palhaço Feliz Beto, trabalha com isso há muitos anos e é líder dos Ministros da Alegria, há 19 anos. E nesse meio tempo eu fiz amizade com ele, fiquei durante 7 anos coordenando o Ministério Infantil ali junto com outras amigas, né, na coordenação. Assim que eu saí de lá, eu voltei para Lagoinha. Quando eu voltei para Lagoinha, eu senti muita falta de estar fazendo alguma coisa específica com as crianças. E aí eu me lembrei do Beto. Eu falei, Beto, eu queria muito poder participar desse grupo. Ele falou, não, Kênia, é super tranquilo. A gente tem uma oficina que a gente faz no primeiro semestre de todo ano. E você faz essa oficina, é um final de semana. Ali você aprende um pouco sobre palhaçaria, sobre roupas de palhaço, como é que funciona dentro do hospital, capelania hospitalar e tudo. Depois desse período, a gente escolhe algumas pessoas para fazer um estágio com a gente. E maravilha. Fiz, empolgadíssima, né, e tudo. Aí escolheram 4 pessoas daquele grupo todo, devia ser umas 15 pessoas, mais ou menos, na época. E eu fui uma das escolhidas para participar. Aí nós fizemos um estágio de 6 meses. Toda quarta-feira a gente ia com o pessoal que já era parte da equipe, visitava o hospital. Inclusive, as visitas que nós fazíamos eram na Santa Casa e no Hospital de Lomberes, que é atualmente o hospital onde a gente tem o contato maior, onde a gente faz as visitas maiores. E nós pegamos e os 4 que passaram, fizemos o estágio. Terminou-se o estágio, 6 meses de estágio, veio o resultado. Todo mundo naquela empolgação do resultado.
Todo mundo abrindo o e-mail, eu abro o meu e-mail, adivinha o resultado? Recuperação. Eu fui a única pessoa em toda a história dos ministros da alegria que tomou recuperação. Eu fiquei arrasada, Helena. Eu fiquei arrasada. Eu tinha dado o meu melhor. Eu tinha feito da melhor forma possível, tudo controlado, na caixinha, né? Tudo. Aí Deus falou, você ainda não aprendeu a lição, eu vou ter que te ensinar mais um pouquinho. E eu fiquei assim, arrasada. Aí não falei nada com a minha família. Por quê? Quando eu pensei em fazer parte dos ministros, o pessoal daqui de casa me falou assim, mãe, você nem é tão engraçada nada. Como é que você vai fazer parte de um negócio desse de palhaço? E, meu Deus, a minha própria família... Que palhaçada é essa, gente? A minha própria família não está pondo crédito em mim. Mas eu falei, eu vou. Eu sou muito assim, eu sou muito persistente. Eu falei, mas agora eu vou fazer isso. Agora que eu vou. Agora que eu vou. Aí cheguei em casa, falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí chorei a noite inteira, não contei para ninguém que eu tinha tomado recuperação. O grupo que estava comigo, desses 4, falaram assim, puxa, Kênia, a gente achou que você era a única que ia passar. Né? E aí você foi a única que não passou. Mas eu entendi que Deus estava querendo me ensinar alguma coisa. No dia seguinte eu acordei e falei, bom, não tá tudo perdido. Eu não tomei bomba e ele não me rejeitou. O pessoal da equipe que votou não me rejeitou. Eles falaram que eu estava de recuperação. Falei, puxa Deus, isso me deu uma chance, então eu tenho chance de recuperar. Aí liguei pro Beto, falei, Beto, posso fazer uma outra prova? Me deixa fazer uma outra prova e tal. Ele falou, lógico, prepara aí o que você vai fazer. Tinha que contar uma história, cantar uma música, fazer um truque. Tinha toda uma sequência. Preparei tudo. Fui no dia seguinte, estava ele mais uma outra participante do grupo para votar, né, para poder fazer lá, avaliar. Fiz toda a sequência. Quando terminou, ele falou, não, você está aprovado. Aí eu chorei até, né? Aí o que mais me marcou foi que ele virou para mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu sabia tanto que você tinha potencial para poder estar no grupo, que quando você me ligou pedindo para participar, ali eu já tinha te aprovado. Porque eu percebi que você realmente queria fazer parte do grupo. Então não precisava nem de ter feito, mas eu deixei você fazer a prova para você passar por toda a sequência de novo e entender que você era capaz, que você dava conta de fazer. Ali eu entendi que Deus estava me ensinando mais uma vez, tá vendo? Porque você não tem o controle. Então, assim, algumas pessoas que me conhecem, que talvez estão aqui assistindo, eu, por formação, sou fisioterapeuta. Então, eu já tinha o hábito de estar dentro de hospital. Trabalhei muitos anos com geriatria, com idoso, paciente com AVC, e pediatria não era a minha área. E aí, quando eu vi essa oportunidade de estar dentro do hospital, sem exercer a minha profissão, mas podendo servir com aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, aí eu lutei com unhas e dentes para conseguir isso. E desde então eu estou no grupo, já tem 8 anos. E 8 anos? 8 anos. O grupo tem 19. O grupo começou quando o Beto sofreu um acidente e ele ficou internado 9 meses na Santa Casa com um problema de coluna. E ele via exatamente isso que você viu. Ele ficou ali internado e falava, puxa, as pessoas precisam de receber alguma coisa. E ele já tinha o palhaço Felisberto. Então ele falou, Deus, se eu me levantar dessa cama, na hora que eu sair daqui, eu vou trazer um trabalho de palhaços para o hospital. E ali ele começou a trabalhar e reunir pessoas que pudessem agregar, né, o que ele estava fazendo, começou a treinar outras pessoas. E de lá para cá, várias pessoas já entraram, saíram do grupo. Hoje nós somos 5 integrantes no grupo e temos feito esse trabalho semanalmente. Agora, com a pandemia, nós estamos impossibilitados de estar no hospital, mas temos feito o nosso trabalho com algumas lives, mandado algumas coisas para as crianças no hospital, algumas campanhas de arrecadação de brinquedos, chinelos, algumas coisas que eles precisam, né? Que o hospital nos recorta. E a gente faz isso lá. Mas aí, desde então, eu estou lá. Sou a doutora Kika Spark. Kika Spark? Kika Spark. Muito bom. Ô, Kênia, agora conta aqui pra gente. O que de mais difícil você já encarou até hoje, vivendo o seu personagem semanalmente dentro de um hospital, lidando com crianças ou com pais de crianças em sofrimento, nesses 8 anos? Você tem uma história assim, o que você pensa, o que de mais difícil você teve que encarar? Mais difícil foi visitar a ala de oncologia pediátrica da Santa Casa, porque ali eu me deparei com algumas crianças que tinham a idade dos meus filhos. Então, quando eu entrava ali dentro,
por ser profissional da área da saúde, algumas coisas eu sabia. Então, alguns diagnósticos, alguns prontuários que ficavam ali, às vezes a gente olhava, né, via, sabia mais ou menos o que era e isso me apertava o coração. Mas teve uma situação específica que foi na Santa Casa, nessa aula de oncologia. A doutora Kika, ela é muito assim, metida a... Ela é snob, entendeu? Ela é assim, ela é chique, sabe? Ela é chique. Ela vai para São Paulo Fashion Week, ela vai para Nova York, Milão, ela conhece todas essas, sabe? Esses lugares assim, chique, e tudo. E ela sempre está dando aula de modelo para as meninas que estão lá internadas no hospital. Então, todas as vezes que ela chega, ela ensina as meninas a serem top model. Porque ela é uma top model, ela é alguém brilhante. E ela acha, né? Ela acha que... Aí, eu deixo ela achar que... Aí ela começou a fazer isso, né? As meninas estavam deitadas lá na enfermaria, normalmente ficam 3, 4 camas na enfermaria, e ela estava ensinando para as meninas como é que desfilava, igual uma top model. Aí, de repente, eu senti alguém puxar o meu jaleco, porque a gente tem um jaleco por cima da nossa roupa para proteção, tanto do paciente quanto da gente também. E aí, ela puxou a minha roupa e eu olhei assim... É uma menininha de uns 5 anos de idade, carequinha. Ela estava com uma paralisia facial. Então, o olhinho era fechado e a boquinha tortinha, por um lado. E eu olhei para ela assim. Aí eu agachei para ficar na altura dela e perguntei, qual é o seu nome? Aí ela me falou o nome dela. Agora não estou me lembrando aqui. Ela me falou o nome dela e eu falei assim, você quer aprender a desfilar com a doutora Kika Sport? Aí ela olhou para mim e falou assim, não, eu quero te mostrar uma coisa que eu ganhei. Aí eu falei, eu quero saber. Aí ela falou assim, então fecha o seu olho. Aí eu fechei. Quando eu fechei, ela me pediu para esperar um tiquinho, né? Aí ela falou, agora você pode abrir. Quando eu abri, ela tinha colocado a peruca dela. Aí ela colocou a peruquinha dela, era uma peruquinha até aqui assim no ombro, um cabelinho clarinho, castanho, até aqui. E naquela hora que eu olhei, sabe quando te pega de surpresa? Era algo que eu não estava preparada. Porque tem certas coisas que acontecem no hospital que a gente tem que usar muitas vezes o improviso. Mas aquilo ali me pegou. E eu olhei assim, enchi o olho de lágrima. Eu não lembro quem estava comigo de dupla, que a gente sempre faz o trabalho de dupla. Essa pessoa olhou para mim, tipo assim, segura firme. Aí eu respirei fundo e falei, gente, vocês viram onde está a fulana? A fulana desapareceu? Ela estava aqui na minha frente nesse exato momento. Aí ela olhou para mim assim, ó, puxou assim meu jaleco e falou assim, sou eu, porque agora eu tô de cabelo. Aí naquela hora eu falei, eu não estava te reconhecendo, você está maravilhosa. E aí ela veio junto comigo, eu falei, agora nós vamos desfilar para todo mundo ver. E aí eu fiquei assim, uns 5 minutos desfilando no quarto e ela atrás de mim. E balançava o cabelo, e fazia assim com o cabelo, sabe? E jogava pra lá e pra cá e tal. E depois que terminou, ela tirou e falou assim, agora eu vou guardar, porque eu só uso isso em momentos especiais. E ela tinha 5 anos, sabe? Eu acho que essa foi a experiência que mais me marcou, sabe? Mexeu muito comigo. E Kênia, nessas visitas ao hospital, vocês têm contato com os pais? Como é que os pais interagem com vocês? Eles acham o trabalho bacana? Eles pegam vocês para desabafar? Como é que é a interação entre os ministros da alegria e os pais? Bom, tem de tudo no hospital. Nós temos pais que, quando a gente chega, faz questão de pegar o filho. Às vezes o filho está correndo no corredor, traz para a cama. Tem pais que, de repente, estão no telefone ficam, continuam. Tem pais que saem do quarto. É muito relativo, depende muito do momento da pessoa. E a gente, às vezes, tem que entender, porque, às vezes, a pessoa ali recebeu um diagnóstico do filho há pouco tempo, um diagnóstico ruim, um diagnóstico que não estava previsto naquilo que a pessoa estava programando, e aí a gente entra, ela não está com clima para fazer graça, ela não está com clima para... Sabe, a gente, às vezes, entra no hospital e a gente tem a tendência de pensar, então todas as vezes que entrar um palhaço, todo mundo tem que rir. Não, às vezes não. Às vezes a gente entra, tem um pai ali com uma criança que está num quadro realmente grave, complicado, e a gente conversa com aquele pai. Às vezes a gente não atende nem a criança, às vezes a criança está ali sedada, não está vendo o que está acontecendo, mas aquela mãe ou aquele pai precisam de uma palavra, precisam de um carinho, às vezes um olhar. Às vezes a gente para e fala assim, tá difícil, né? A gente sabe que tá. E aí a pessoa de repente começa a chorar, começa a falar um pouco o que ela tá sentindo. Às vezes a gente tira a pessoa do quarto um pouco para conversar com ela um pouquinho, bater um papo.
Porque, assim, existem vários grupos que têm feito esse trabalho. Tem alguns outros grupos também que visitam o Odilon. Mas o diferencial do nosso grupo é que a nossa missão é levar a palavra de Deus. Esse é o nosso foco. Então, a gente tem liberdade, principalmente no Odilon. A gente tem liberdade de orar com os enfermeiros, a gente ora no quarto, a gente ora com as crianças, ora com os médicos. Tá, todos aqueles que são receptivos a gente tem essa liberdade de falar com eles a respeito do amor de Deus. Esse é o nosso objetivo, sabe? O Beto falou assim, quando eu criei o grupo, meu objetivo não era apenas levar palhaçada e alegria. Lógico que a gente faz isso porque a gente está vestido de doutores, né? A gente acha que a gente sabe muito e a gente é que ensina para os médicos. Às vezes os médicos entram na brincadeira que a gente morre de rir, porque a gente fala que eles são estagiários da gente, que a gente que ensinou tudo que eles sabem, as crianças aqui. É muito engraçado. E a gente entende que aqueles pais, aqueles médicos, até os enfermeiros. Às vezes a gente pega alguns enfermeiros que estão assim num dia pesado. Foi um dia difícil, um dia que teve uma morte. Sabe, um dia que teve uma criança que eles estão cuidando delas há um tempão e de repente a criança piorou e morreu de repente. Então, é todo o ambiente. A gente não chega no hospital assim, nosso foco é só a criança. O nosso objetivo é realmente atingir a criança, levar para ela o amor de Deus. Mas a gente engloba os pais, os enfermeiros, os médicos, o faxineiro, o porteiro. Tudo é motivo da gente interagir. O palhaço ele tem uma coisa interessante porque a menor máscara do mundo é o nariz. Então, quando a gente chega com o nariz, ele permite que a gente faça certas brincadeiras com as pessoas que a gente não faria se a gente tivesse sem o nariz. Então, por exemplo, se eu estiver aqui brincando com você, e aí, de repente, eu vou fazer uma brincadeira com você, se eu tô sem o nariz, você pode se sentir ofendida. Mas se eu colocar o nariz, seu nariz tá aí? Tá aqui. Põe aí esse nariz pra gente conhecer a doutora Kika Spark. A doutora Kika é toda paramentada, é assim, ó, quer ver? Doutora Kika é chique, ela tem. Eu vou colocar aqui, quer ver? Ela é chique, gente, porque ela é muito especial. Olha isso! Ela é um estilo assim. Ó, ih, vai ficar pegando a luz do meu negócio. Doutora Kika Spark. Na realidade, Helena, quando eu chego no hospital, eu arraso corações. Não tem um quarto que eu não entre, onde aqueles adolescentes ficam brigando, se esgalfinhando, arrancando os cabelos pela minha presença. Apesar da minha equipe falar que eu não tenho jeito, eles tentam fazer de tudo para que eu não case com um daqueles jovens. Mas eu já estou empenhada e eu vou conseguir, até o final do ano, o meu casamento, um anel nesse dedo. Você vai ver. A doutora Kika quer casar? Minha filha, a meta da doutora Kika é casar. O único objetivo dela é casar. Ela chega no hospital e ela conversa com os médicos e ela quer casar. Aí o médico é comprometido, ela descarta. Aí ela pega os adolescentes. Aí, não, o pior não é isso não. A minha equipe, ao invés de me ajudar a casar, desencalhar a doutora Kika, eles começam a perguntar para o pessoal enquanto os adolescentes estão respondendo. Eles ficam atrás assim, ó. Aí eu viro para trás e pego eles fazendo. Eles falam, não, a gente está te incentivando. A gente está falando, gente, pode casar. Ela é um estrupício, mas pode casar. Aí eu, como assim estrupício? Não, eu sou estrupício, não. Ah, é uma novela, você tem que ver. Ok, olha aqui, agora eu quero saber o seguinte. Você falou uma coisa legal aí. Você falou que vocês vocês vão nas crianças. Vocês usam todo esse paramento para as crianças. Mas essa menor máscara do mundo aí te dá acesso. Porque é impressionante como a figura do palhaço, ela abre portas, né? Sim. E as pessoas logo, elas abrem um sorriso. Mesmo o palhaço não fazer nenhuma gracinha específica, ele só olhou com o nariz, as pessoas já abrem um sorrisão e recebem. Verdade. E você falou uma coisa muito bacana aí, que vocês interagem com todas as pessoas no hospital. E realmente, gente, às vezes as pessoas... Não, o pessoal aqui no hospital já está acostumado. Gente, eu acho que o ser humano nunca se acostuma com a morte. Não. Eu acho que sim, os níveis de sofrimento, se comparar com uma pessoa que não tem a convivência diária com esse tipo de situação, é diferente, sim. Mas não tem como achar normal a morte, principalmente a morte de uma criança.
porque isso vai contra a lei da natureza, né? A gente sabe que tudo isso tá tudo conectado com a queda do homem. Quando o Senhor falou lá no Éden que não era para desobedecer, porque senão a gente ia morrer, era isso que ele estava falando. E eu tenho cá para mim, sabe, Kenny? Não é teologia, não. É só uma impressão no meu coração. De que a dor que nós sentimos quando nós perdemos alguém para a morte, que é uma dor que reproduz o que Deus sentiu no Éden, na separação do homem. Porque o que a gente sente é a separação. Puxa, eu não vou poder estar com o fulano. Eu não vou poder abraçar o fulano como eu abraçava antes. Eu vou poder ligar para ele a hora que eu quiser, né? E eu fico imaginando que por que não essa dor, já que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, por que não essa dor ser pelo menos semelhante àquilo que o coração de Deus sentiu quando o homem escolheu a morte, né? Quando ele escolhe a desobediência, ele escolhe a morte. Então não tem como a gente conviver com a morte de uma maneira amistosa ou banalizando a morte. Vocês já tiveram alguma experiência assim de pegar um funcionário do hospital? A equipe de enfermagem, ela está bem conectada ali com o doente, ela está cuidando, igual você falou aí, ela está cuidando da criança. Então, ela se envolve ainda mais. Às vezes a criança está melhorando, fica aquela torcida, aquela expectativa. Ela vai superar essa doença, ela vai tocar o sino, ela vai levar a vida. Mas e os funcionários do hospital? A galera que fica na portaria, a galera que cuida da limpeza. Você sente também esse engajamento com a realidade ali das crianças? Sim. Desde a hora que a gente entra até chegar lá em cima, né? No Odilon, né? É no segundo andar, a parte da pediatria. Então, até chegar lá em cima, a gente vai passando pelo porteiro, pela recepção, pelas meninas que ficam ali na enfermagem, pelo balcão da enfermagem. Então, ali a gente já vai sentindo como é que tá o esquema com as pessoas ali. Como eu falei, tem muita gente, tem gente de todo jeito. Tem porteiro que você chega e faz uma festa. A gente canta parabéns, fala que é aniversário dele, todo mundo que tá na recepção começa a cantar parabéns também, e nem é parabéns, nunca é. A gente chega na recepção, lá na internação, e fala que a gente tá... o pessoal tá todo mundo na fila, esperando para ser atendido. A gente entra na fila também, fala que eles estão furando fila, né? A gente que tá furando. E a gente fala que a gente veio pedir pizza, pedir um monte de coisa e tudo. Só que cada pessoa reage de um jeito. Às vezes tem funcionário que você chega e, assim, por mais que você brinque, por mais que você vê que ele não está num bom dia. Nem todo mundo está num bom dia. Às vezes aquela enfermeira não está num bom dia, o médico não está num bom dia. E às vezes, assim, você nota até na forma de atender a criança. Às vezes você chega no quarto, você vê um enfermeiro, ou vê o médico fazendo um atendimento, você vê que tem aquele médico mais carinhoso, que agrega, que aproveita a oportunidade que a gente está no quarto para transformar aquele momento da criança. A criança está fazendo um procedimento e está tirando sangue, alguma coisa. Aí a criança está muito irritada, nervosa, a enfermeira não consegue pegar a veia e tal. Aí a gente está do lado, porque a prioridade é sempre do médico fazer o atendimento. A gente está no leito do lado, às vezes o médico interage com a gente e fala: vem cá, doutor fulano. Aí a gente chega lá, aí a gente começa a falar que tá morrendo, que tô tirando sangue. Meu Deus, eu não posso tirar todo o meu sangue. Eu vou ter que dar um pouco de sangue para essa criança e tudo. Aí a criança interte, começa a olhar para frente, começa a rir com o que está acontecendo. Quando assusta, já tirou. Aí termina, a gente fala: você foi mais rápido que eu? O médico quer tirar o meu sangue, mas eu não vou deixar. Aí a gente vai fazendo uma brincadeira de um jeito que interage. Isso ajuda muito, porque tem profissional que recebe a gente no quarto muito bem, sabe? Tem enfermeiro que aproveita o tempo que a gente está ali dentro para fazer o procedimento que tem que ser feito. Tem faxineiro que entra, aproveita para fazer também, interage, canta com a gente quando a gente está cantando, dança. Às vezes a gente está cantando, o enfermeiro entra e começa a dançar, e os meninos começam a rir. Assim, cada tipo de pessoa reage de um jeito. E depende do dia também, né? Sim. Depende do dia. Ken, eu já vi você fazendo alguns trabalhos de recolher brinquedos. Sim. E vocês fazem isso no final do ano? Como é que... É uma vez por ano? Vocês só... Normalmente a gente faz a campanha do Dia das Mães. Aí a gente recolhe muita coisa para as mães também. Porque muitas mães chegam ali no Hospital Odilon e elas vêm muitas vezes do interior, chega aqui muitas vezes sem roupa, sem objetos de higiene pessoal. A gente pensa assim: que é isso? Vai vir, né? Assim, mas às vezes sai tão correndo de casa que pega uma pecinha de roupa e a criança chega aqui, em vez de ficar um dia, fica um mês. E ela não tem realmente como voltar para casa,
às vezes é uma família mais carente, que não tem uma condição. Então, no período das mães, a gente faz isso. Campanhas de objeto de higiene pessoal, roupa, chinelo, né? Essas coisas assim. No período das crianças, Semana das Crianças, a gente faz arrecadação de brinquedos. Pode ser novos, podem ser brinquedos usados, em bom estado. Né? A gente até fala, gente, aproveita a oportunidade aí, dá uma limpa nos armários dos filhos aí. Às vezes a criança tem 5 carrinhos, vai brincar com 5, doa um. Né? Passa 1 ou 2 para frente e tudo, ensina, né, a criança a desfazer um pouco do que está velho para o novo também. Né? Então a gente incentiva isso também. E no Natal, a gente costuma fazer uma festinha, aí a gente faz uma festinha lá no hospital. Esse ano provavelmente a gente não vai ter, aí a gente arrecada fraldas, objetos também de higiene pessoal, brinquedos, livros infantis. E a gente faz uma festinha de final de ano com um teatro, com uma cantata. E a gente leva os presentes para as crianças lá no hospital. A gente sempre, no Instagram nosso, a gente sempre faz essas campanhas. São essas 3 campanhas anuais que a gente faz. Aproveita e deixa aí o Instagram para a galera que está assistindo essa live agora e quem vai assistir a live depois, para poder participar desses momentos. Isso, é Ministros da Alegria. @ Ministros da Alegria. Ministros da Alegria. Aqui no Instagram. No Instagram, ou no nosso site www.ministrodalegria.com.br. Aí lá tem todas as informações, forma de ajudar, forma de estar participando com a gente, orando pela gente. Às vezes a pessoa fica preocupada achando que é só doação, mas as orações é o que a gente mais precisa, porque às vezes é muito pesado para a gente também. A carga emocional ela é muito grande. Às vezes a gente chega, se a gente não está bem, de repente, para ir no hospital, mas a gente sabe que a gente tem um compromisso de estar ali, porque tem crianças que vão estar esperando a gente chegar ali. E a gente chega aqui muitas vezes, mas a gente também não está bem. Às vezes ataque na nossa família, casamento, filhos. Então a gente conta com as orações de vocês também para estar nos sustentando nesse projeto, né? Já aconteceu alguma vez, Kennedy, de você não estar bem ou da equipe não estar bem? Porque também tem isso. Vocês são 5? Sim. Pois é, também tem isso. São 5 pessoas. São 5 cabeças, são 5 realidades, 5 famílias representadas. E aí você chega no hospital, às vezes a equipe não está bem. Às vezes aconteceu algum problema, algum conflito, ou as coisas não estão se encaixando. Isso acontece em qualquer equipe, como acontece em família, né? Sim. Já aconteceu de vocês estarem vivendo um momento assim e ter que encarar, e ter que entrar, e ter que fazer a meninada rir. E essa situação... enquanto vocês vão servindo aos outros, as coisas vão se resolvendo aqui dentro de vocês? Vocês já viveram isso? Eu vivi isso particularmente, porque logo que aconteceu essa situação de eu ter tomado a recuperação, na quarta-feira era o dia de fazer a visita. E aí, chegando lá, o Beto dividiu as equipes e eu fui com um amigo meu. E eu tava arrasada, eu tava assim, eu cheguei lá e falei assim, eu acho que eu não tenho condição de ir hoje. Normalmente a gente tem umas reuniões que são feitas antes da nossa ida para o hospital. A gente reúne 1 hora antes, a gente ora, a gente toma um café junto, faz uma devocional, decide o que vai ser feito, quem vai com quem, prepara, né, as coisas que a gente vai fazer. Não é simplesmente pôr a roupa de palhaço e chegar lá. A gente tem todo um treinamento. E aí, nesse dia, eu falei, Beto, não tenho condição de ir. Né? Eu tô muito, assim, ferida de eu não ter entrado no grupo. Eu tava me sentindo excluída, desqualificada, sem valor. Tudo que você imaginar era o que eu tava passando comigo. Aí, eu peguei, parei e falei assim, puxa vida, eu tô me sentindo tão assim. Ah, mas eu vou. Eu vou porque eu tenho um compromisso com as crianças que estão lá. E aí, eu fui com um amigo meu, que tava na dupla, ele colocou a gente junto e a gente foi. Quando a gente chegou lá e falou, você tá bem mesmo? Aí eu falei assim, não, nós vamos fazer. Nós viemos aqui para fazer isso, então nós vamos terminar e vamos concluir o que a gente veio para fazer. E eu acho que foi a melhor visita que eu fiz nesses 8 anos. Porque ali não tinha nada de mim, sabe? Ali eu tava um caco, eu não tinha nada para oferecer, eu tinha que deixar Deus me encher, Deus colocar dentro de mim, assim, amor por aquelas crianças, amor por servir, amor por estar ali. Porque eu não tinha, Kênia, não tinha. Tudo que eu tinha preparado tinha caído por terra, tudo que eu tinha planejado. Sabe aquela frustração? Eu tava numa frustração. Sim. Eu falei, eu não tenho nada para oferecer. Tá? Então, literalmente... Falei, quando a gente não tem nada, o Senhor enche e a gente faz. E aí, assim, a gente terminou. Eu e esse meu amigo, a gente chorou. E ele falou, Kênia, o que aconteceu nessa visita hoje? Eu falei, cara, eu não sei. Ele falou, Kênia, como Deus usou a gente nessa visita. Claro. Sabe? E aí, outro dia, ele fez até uma live com o Beto.
E nessa live o Beto perguntou para ele, falou, cara, o que foi o que mais te marcou? Falou, sabe o que mais me marcou? O dia que a Kix Park tomou recuperação e eu fui a dupla dela para fazer companhia para ela. Foi a melhor visita que a gente fez, porque ele estava tão solidário com a minha dor e eu tão sem nada para fazer, que assim, eu abri a boca e Deus me enchia. Deus falou, olha, é assim que eu quero você, sem nada de você, para eu poder encher você e fazer o que eu tenho que fazer dentro do hospital. Então, sempre que eu vou pro hospital, eu lembro disso, sabe? Eu lembro, Deus, eu não posso estar em mim. Eu não posso estar cheia. Lógico, eu vou estar organizada com as coisinhas que eu programei. Não vou chegar lá sem fazer nada. Mas, assim, aquela coisa do seu ego, de você estar sabendo o que fazer. Sabe? Naquele dia, Deus falou, olha, é assim que eu quero que você venha pro hospital. Todas as vezes que você entrar aqui, você venha sem nada de você, para que eu possa encher você e você ter discernimento de quais pessoas que eu quero que você fale. Porque Deus, naquela hora, Ele mostra pra gente. Ele chega assim e fala, olha, é com aquela pessoa que você vai falar. Aí a gente fica meio assim, aí você chega perto, Deus começa a falar. Aí a pessoa começa a chorar, você fala, puxa, era exatamente, eu vim aqui no hospital hoje por causa dessa pessoa. Amém. Especificamente, né? Delícia isso. Ok, eu estou muito feliz de ouvir esses testemunhos, essas histórias. Eu tenho certeza que o pessoal que está com a gente agora na live, ao vivo, e a galera que está assistindo depois também, vai aprender muito. Essa sua experiência com a sua incapacidade, né? Às vezes Deus permite que a gente entre em uns lugares de absoluta dependência, de onde a gente nunca deveria ter saído. Porque o lugar da nossa ruína é o lugar da nossa independência ou da nossa autossuficiência. Por isso a gente entende o que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Porque a gente não tem, os nossos recursos acabaram e a gente, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. O Senhor precisa, eu estou aqui, eu estou disponível, eu estou aqui, eis-me aqui, mas né, não tem faz nada. aquilo que o Senhor quer fazer, eu não tenho nada. Quer dizer, eu esgotei os meus recursos. Né? E mesmo quando a gente disponibiliza esses recursos, entendendo que os dons que recebemos também vieram do Senhor, mas quando a gente entende que quem respalda esses dons com a unção que quebra o jugo, porque nós não podemos convencer ninguém, né, Kênia? Não. A gente não pode convencer ninguém. E por mais que a gente tenha o dom de fazer sorrir, de entreter, de trazer leveza para um ambiente que está pesado, a gente discernindo as coisas espiritualmente, nós entendemos que quem vai além do sorriso, quem vai além do alívio momentâneo, é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, e ele pode entrar com uma mudança definitiva na vida de uma família que está totalmente dilacerada por uma enfermidade ou até por uma perda iminente, né? E talvez essa vai ser a oportunidade dessa família abrir o coração para receber a mensagem do Evangelho. Eu fico muito feliz de saber que o Beto foi movido. Uma vez o Beto foi dar uma entrevista comigo, a gente estava junto com o Alex Balai, estava fazendo uma entrevista com a gente, e o Beto contou uma experiência que ele teve nos Ministros da Alegria, e foi um momento assim, ele estava durante a visita, e parece que a menininha que ele estava visitando passa mal, e ela começa a morrer. Né? Ela foi embora, e ele começa a orar, e pedir a Deus não, né? E ele começa a orar, e ele falou assim, Deus levou ele ali para ele clamar. E imediatamente o pessoal tirou ele ficou atrás da porta, vendo as coisas pelo vidro, e ele começou a orar, ele entrou numa intercessão fervorosa, profunda, e a menina voltou. Né? E quando ele acabou de contar esse testemunho, a gente estava todo mundo no estúdio chorando. E aí isso faz a gente valorizar ainda mais, não só vocês, ministros da alegria, mas tantos outros ministros de Deus que estão cantando, estão abraçando, estão consolando, estão orando juntos, pessoas que vão para os hospitais e que tem. Eu sou tão agradecida também, Kênia, porque nem todos os hospitais deixam esse tipo de interação, né? Permitem isso. Tem hospitais que não permitem, também por causa de mau testemunho ou por causa de excessos, porque a gente tem que entender que estamos ali para servir e não para impor a fé, impor coisa nenhuma. Nós estamos ali primordialmente para servir, né? E infelizmente algumas pessoas se excedem na ânsia
né, de apresentar Jesus como Senhor e Salvador, e talvez nas suas imaturidades ou no ensino deficiente que as pessoas têm, elas cometem erros que acabam fechando a porta para que o consolo entre, para que a palavra de encorajamento, a palavra de alívio, o sorriso, a gargalhada, a leveza entre, né? E muitas vezes, Helena, não é nem só a questão de grupos cristãos. Às vezes, grupos que não são cristãos também, às vezes levam um tipo de trabalho, que é um trabalho assim, que causa uma balbúrdia, causa uma confusão. Porque o trabalho hospitalar, ele é um trabalho todo diferenciado. Por isso que a gente tem esse momento de fazer a oficina. A oficina que aprende essa questão de tipo de maquiagem, porque existem diversos tipos de palhaço. Por exemplo, um palhaço de picadeiro, ele é um palhaço que ele tem que ser assim, exagerado, né? Ele tem que ser uma caricatura, ele tem que ser aquela aberração. Por quê? Você tá longe, tá vendo o cara lá no picadeiro, ele tem que ter uma maquiagem muito grande, uma coisa muito exagerada, assim, para quem tá longe enxergar. No hospital, se você chega desse jeito, a criança não te recebe. Então, assim, existe uma pegada diferente. É uma roupa um pouco menos espalhafatosa, uma maquiagem um pouco mais suave. Às vezes você nem faz tanta maquiagem, só o nariz, um batom mais vermelhinho na boca e um acessório na cabeça. A doutora, o que é isso aqui que você viu? Aí a roupinha dela, o calequinho. Então, não é muito. E o falar dentro do hospital, a forma de proceder. Às vezes tem grupos que não fazem uma capelania hospitalar, aí chega no hospital, senta na cama do paciente, pega a criança, a gente não encosta no paciente, a gente não senta na cama do paciente, a gente não toca. Às vezes a criança toca na gente porque ela tem uma ânsia de pegar, mas a gente não faz isso. Não é todo tipo de objeto que você leva para o hospital, você não leva bicho de pelúcia, você não leva coisas que vão molhar o hospital, Então, assim, normalmente é coisas de plástico, a gente evita deixar a criança pegar. É um acessório nosso. Eu tenho um acessório, ele é meu. Eu mexo com ele. Às vezes a criança quer pegar, eu falo, não pode, doutora Kika. Aí eu dou um jeito e corto no jaleco, escondo. Então, a gente tem toda uma técnica para fazer o trabalho. Não é uma coisa assim solta. E às vezes as pessoas acham, quero fazer um trabalho voluntário. Põe o nariz, veste uma roupa com uma gravata desse tamanho, um chapéu desse tamanho, junta 5 pessoas, vai para o hospital. O hospital libera, mas a pessoa faz tanto estardalhaço, atrapalha tanto a rotina do médico, que é impedido o trabalho. Aí quando vem um grupo que tem condição de entrar, o grupo não consegue ter acesso. Ele fica limitado porque outros grupos não estão preparados para fazer o trabalho hospitalar. Por isso que é importante a gente buscar se informar e passar pelos treinamentos necessários para que a gente possa desempenhar o que a gente precisa desempenhar na vida com excelência, né, Kênia? Exatamente. Às vezes as pessoas dizem, não, eu vou obedecer o chamado de Deus, estou indo. Ok, isso aí é sua mola propulsora. Mas para você ir, você tem que se preparar, você tem que se capacitar, você tem que saber como é que funciona para servir da melhor maneira, não é isso? Senão você faz um serviço medíocre. Você chega lá, ao invés de você servir, você está atrapalhando. Você atrapalha o serviço do médico, você atrapalha o serviço das pessoas que estão ali. Né? Então, é importante você saber que a prioridade dentro do hospital, qual que é? É que a criança seja tratada, é que o paciente seja recuperado da sua doença. Nós somos um plus. A gente está ali para ser um acessório, para ser um itzinho a mais ali, na hora que a gente chega ali dentro e a criança pode ter um momento de alegria, de relaxar, a mãe começa a rir, o médico relaxa um pouco. A gente fica umas 3 horas no hospital, de 9 a meio-dia, toda quarta-feira. Então, assim, é pouco tempo para a gente visitar todo mundo, mas aquele pouquinho que você fica é suficiente, não precisa ser o muito. Não é o muito, a gente não fica 1 hora dentro de um quarto, até porque é inviável. Mas uns 15 minutos num quarto, 20 no outro, às vezes tem quarto que você entra que você só canta. Às vezes só bebezinho no quarto. Aí as mães precisam de ouvir. O bebê tá no colo, ele não vai nem ver você. Mas aquela mãe que tá ali parturiente, depressão pós-parto, tá sofrendo, a criança acabou de ganhar um neném, o neném já tá internado, tem 1 mês de internação, né? A criança, aqueles bebezinho pequenininho, todo furado pra cá, pra lá e tudo. O coração da mãe fica em frangalhos. A gente fica em frangalhos quando entra e vê. Então, às vezes você gasta um tempinho ali, mas você tem que ter um preparo. É importante participar de oficinas, ler sobre o assunto. Tem muita literatura bacana sobre isso, muitos cursos. Inclusive, agora na pandemia, vários cursos sendo dados online para você aprender, aprimorar. Então, as pessoas que estão assistindo, que têm vontade de fazer esse tipo de trabalho, procurar se aprimorar. Antes de cair de paraquedas dentro de um hospital e, às vezes, fazer um serviço que vai fechar a porta para outros grupos que poderiam estar desempenhando um trabalho bacana. É isso aí, pessoal.
Ô, Kenny, repete pra gente só o Instagram do Ministros da Alegria, porque se as pessoas quiserem fazer perguntas, se elas quiserem interagir, se elas quiserem ajudar e também orar pelos Ministros da Alegria, elas têm um contato direto. É @Ministros da Alegria, é isso? Isso. Então, gente, anota aí, @Ministros da Alegria. Eu vou colocar eu vou postar essa live no IGTV e vou colocar lá o link para você passar a seguir o Ministros da Alegria, ficar ligado nesse trabalho, orando por eles, torcendo para que muitas famílias recebam o consolo, a alegria, a leveza e a cura. Por que não? Nós cremos num Deus que cura, né? Então, que vocês sejam propagadores, arautos dessa cura que o Senhor pode também realizar, não só na alma, não só no coração ferido, machucado, mas também no corpo, restaurando completamente tantas crianças e tantas famílias. Que Deus te abençoe, viu, minha amiga? Amém. Você continue firme. Já são 8 anos, olha que coisa linda. Toda quarta-feira. Uau! Isso. É pra gente aplaudir de pé, igreja. Que você continue florescendo aí onde Deus te plantou, Kênia. Amém. E eu oro para que vocês deixem um legado, que outros se levantem, né? Tanta gente aí querendo um microfone na mão, e tem tanto campo para ser explorado. Tanta coisa para fazer. Tanta coisa para fazer, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos atentar para aquilo que Deus quer fazer através de nós, em nós e através de nós. E fica aí esse testemunho lindo da Kênia, da história dela, da experiência dela e de onde ela tem florescido. Obrigada, Keninha. De nada. Beijo para muito você, bom Lindora. participar. Muito bom estar aqui com você, o pessoal que participou também. E falar pro pessoal assim, não fica desanimado não, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: a largata, ela pensou, decidiu que ela ia voar. Todos riram dela, menos as borboletas. Então a gente tem que acreditar, que acreditar nos nossos sonhos, né? Às vezes a gente ensina alguma coisa, a gente, vou fazer isso. Aí vem um e fala, vai dar certo, não, larga pra lá. O outro fala, que isso? Aí você fala, pô, mas eu tava com tanta vontade de servir desse jeito, eu queria tanto fazer isso. Poxa, por que não? Sabe, eu acho que quando não é algo de Deus, Deus põe a mão no seu peito e você não vai. Mas quando você está com aquilo no coração, Deus estabelece algumas coisas e coloca o sonho dele no seu coração. Então o sonho não é seu, é ele que coloca no seu coração. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Que o Senhor te abençoe, Kênia. Amém, amém. Dá um Obrigada, beijão, obrigada nosso beijão para os Ministros da Alegria, que vocês fiquem firmes no propósito que Deus tem para vocês. E eu espero que, em nome de Jesus, essa pandemia vá se dissipando aí e que vocês voltem para os hospitais, porque a meninada precisa de vocês. Tá bom? Grande beijo. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Foi ótimo esse bate-papo. Obrigada a você. Eu que amei, minha linda. Muito bem, pessoal. E nós ficamos aqui com o coração cheio de fé, de esperança, de amor. Obrigada a você que participou com a gente. Obrigada por você que ficou até agora com a gente. Eu oro para que essa live inspire vocês. Para que a gente, olhando para a história da Kênia, não apenas no desafio dela de servir dentro de um hospital, mas na própria história pessoal da Kênia, quando ela conta que ela tomou recuperação, né? Às vezes a gente se sente incapaz, se sente reprovado ou em recuperação. Às vezes Deus está falando assim, espera mais um pouquinho, eu estou te aperfeiçoando um pouco mais. Olha, não se deixe intimidar. Não se deixe intimidar. Se o Senhor está te forjando, se Ele está mexendo em você, deixa Ele mexer, deixa Ele trabalhar, porque vai produzir um bom fruto para a glória do nome dEle. Amém? Que vocês entrem no propósito que Deus tem para vocês. Pergunta para Deus aí, Senhor, como é que eu posso te servir com os dons que o Senhor já colocou na minha mão? Eu achei tão interessante que a Kênia me lembrou que ela é fisioterapeuta, né? Eu nem me lembrava disso, que a formação da Kênia, ela é fisioterapeuta, então ela está acostumada, já estava acostumada com a rotina de hospital. E Deus deu um plus. Ela, além de ser fisioterapeuta, ela não foi atuar no hospital como fisioterapeuta, ela foi atuar como uma ministra da alegria, levando leveza, levando esperança, levando a palavra de Deus, levando consolo. Que por onde você andar, você também seja um arauto da esperança, que você também seja uma mulher que transforma o ambiente ao seu redor. Que a gente viva hoje como uma antecipação daquilo que aguardamos. O reino de justiça, retidão e alegria que Jesus está preparando para nós. Amém? Um beijo para vocês. Obrigado por terem ficado com a gente. Divulguem a live se te abençoou. Eu vou postar no IGTV e eu oro que seja encorajamento para muitas pessoas. Grande beijo e até daqui 2 terças-feiras.
uma terça-feira sim, uma terça-feira não. Sempre tem uma mulher aqui para contar um pouco para a gente de como ela tem transformado o ambiente ao seu redor. Que você também seja uma. Até a próxima, Mulheres que Transformam, se Deus quiser.